Bom Pronto. dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os alunos, né? Bom dia também aos avaliadores da banca, né? O professor Rômulo Lopes, o nosso psicólogo Benedito, o co-orientador, né? O Rian Ximenes. Agradecer a presença, o convite, né? Por ter aceitado o convite de participar dessa banca, de avaliar o trabalho da discente Daiane. E a gente agora vai iniciar a defesa dela. Ela terá em torno de 30 minutos, tá? Para fazer a sua apresentação, a apresentação do trabalho em slide, né? Quais são o tema, a metodologia, os objetivos, os resultados que ela alcançou. E aí, após os 30 minutos, né? Eu passo a palavra aí para o Benedito para começar a fazer a avaliação. Depois, em seguida, o Rômulo Lopes, o Rian e eu, por último, como presidente. E aí, durante as sugestões dos avaliadores, eu vou ficar anotando, né? E anotando algumas dúvidas, qualquer coisa, eu venho intervir, ok? Então, Daiane, você já pode compartilhar a tela, né? Já está com o slide aí pronto para iniciar. Está compartilhando? Vocês estão Sim, estou vendo. Né? Está aparecendo já. Só Certo. mesmo iniciar a apresentação, vou passar para você, tá? E eu vou desligar minha câmera e ficar aqui no silêncio. Tá certo. Bom dia a todos aqui presentes. Vou pedir permissão para desligar minha câmera, porque a minha internet não é muito boa. Aí, para evitar certas coisas. Pronto. Vontade. Agora vou... Bom dia a todos. Eu me chamo Maria Daiane Almeida Araújo. Eu faço o curso de bacharelado em Ciência da Computação no IFCE Campus Tianguá. E o título do meu TCC, da minha apresentação de conclusão de curso, é uma aplicação da lógica fuzzy para auxiliar no diagnóstico da esquizofrenia em adultos, segundo os critérios do DSM-5. Para esse trabalho, eu fui orientada pelo professor mestre Adonias de Caetano Oliveira e co-orientada pelo professor mestre Rian Ximenes de Brito. Meu trabalho está dividido nesses 8 tópicos, que eu irei apresentar posteriormente nos slides posteriores. A introdução. Durante décadas, as pessoas com algum tipo de transtornos mentais, elas eram afastadas da sociedade. Elas eram presas nos manicômios. E elas viviam em estado de exclusão e abandono. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o cenário foi mudando. E criou-se o CAPS, que se chama Centro de Atenção Psicossocial. E esse CAPS ele foi criado para inserir a família como um parceiro no processo de reabilitação do paciente. Mas, mesmo assim, ainda hoje, essas pessoas elas sofrem algum tipo de preconceito. E, esse meu artigo, essa minha apresentação, ela tenta trazer essa importância de falar sobre saúde mental aplicada à tecnologia, aplicado na sociedade hoje. E como vocês podem ver que é um tema assim tão atual que ela foi até tema de redação de Enem de 2020. E também vocês podem perceber que esse tema ele está bem presente em vários filmes aí que viralizaram pela internet. Eu deixei aqui nesse slide, nessa lâmina, até alguns dos filmes que tratam sobre algum tipo de transtorno. E é nesse contexto que eu vou falar sobre a esquizofrenia, que ela é um tipo de transtorno mental aplicada à minha área de formação, que é a ciência da computação. Então, a esquizofrenia vem do grego, que significa esquizo, que significa dividir. E fenia significa pensamento. Ou seja, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela é uma pessoa que tem um pensamento dividido e essa doença, ela afeta tanto o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Ou seja, uma pessoa que ela tem esquizofrenia, ela vai
perder o contato com a realidade. Na cabeça dessa pessoa vão ser criadas realidades diferentes. E a partir do momento que essa pessoa é diagnosticada com essa doença, ela é submetida a um tratamento pelo psiquiatra, que é o médico especialista em psiquiatria. Diferentemente da lógica booleana, a lógica fuzzy, ela aceita variações de verdade. Na lógica booleana, nós podemos observar nessa foto, nessa figura que eu coloquei no slide, que do lado direito, enquanto a lógica booleana, ela aceita 0 e 1, preto e branco, a lógica fuzzy, ela aceita o 0 e 1 e as possibilidades de números que existem entre esses dois números, e o preto e o branco, que são as possibilidades de tons de cinza que existem entre essas duas cores. O objetivo desse trabalho, desse estudo, ele tem o intuito de analisar o potencial e a aplicação da lógica fuzzy no suporte ao diagnóstico da esquizofrenia. E eu espero com que esse sistema ele seja capaz de auxiliar e também a reduzir o tempo em que o paciente ele vai ser encaminhado e para que ele possa ser encaminhado quanto mais rápido para o psiquiatra, para que ele possa ser tratado adequadamente e assim diminuir as chances de sequelas, de possíveis sequelas para o paciente. Como referencial teórico, eu utilizei esse livro, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, e ele foi criado pela Associação Americana de Transtornos Mentais, e ele tem o objetivo de fornecer uma fonte segura e cientificamente embasada para a aplicação tanto na pesquisa quanto na prática clínica. De acordo com esse livro, o DSM-5, de acordo com esse livro aqui, o DSM-5, ele tem vários critérios, de A a F, sendo que para esse trabalho irão ser analisados apenas os critérios A, que estão listados de 1 a 5, e vamos analisar o critério B, que é o 6º critério aqui. Delírios, o primeiro critério A, do critério A. Delírios, eles são ideias ou pensamentos que não condizem com a realidade, ou seja, quando uma pessoa ela acredita que está sendo perseguida ou vigiada. Alucinações são percepções reais de objetos que não existem. Por exemplo, quando uma pessoa escuta uma voz que não existe. Discurso desorganizado é quando a pessoa ela perde a ligação normal da conversa, o contexto com que ela está falando. Comportamento grosseiramente desorganizado são agitações imprevisíveis diante de determinada situação. Por exemplo, quando a pessoa está conversando e de repente tem uma agitação imprevisível que não é normal para aquela determinada situação. Sintomas negativos são emoções diminuídas. Por exemplo, é o contato visual do rosto, enfim. E relacionamento interpessoal e autocuidado. Esses dois são dois fatores, tanto o relacionamento interpessoal quanto o autocuidado, eles são dois fatores muito importantes na vida de qualquer pessoa. E uma pessoa que tem esquizofrenia ou então tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, transtorno mental, ela esses dois fatores vão estar bem abaixo do esperado. Por exemplo, as pessoas elas vão se distanciar principalmente da família, de alguém que tem contato, ou até mesmo também a questão do autocuidado. A pessoa vai começar a se desleixar. Por exemplo, vai ter falta de higiene e tudo mais.
como é o tratamento, né, dessas pessoas que adquirem essa doença. As pessoas que aderem a esse tratamento, elas podem sofrer de reação adversa ao medicamento, que é. E quando isso acontece, o psiquiatra ele vai ter que alterar a dosagem da medicação ou até mesmo trocar por outra medicação mais adequada. Também esse distúrbio também ele pode apresentar fatores que podem contribuir para o aumento da mortalidade. Por exemplo, uma pessoa que toma muitos medicamentos, que quando eles começam a tomar esse medicamento, é uma medicação que vai tomar para a vida inteira, essas medicações podem ocasionar outros problemas. Por exemplo, elas podem ter resistência à insulina. A pessoa pode vir a ter uma pré-diabetes ou até mesmo uma diabetes do tipo 2. Elas também podem ter o excesso de gordura abdominal, adquirir hipertensão, colesterol alto, dentre outros problemas que podem ser acarretados com os medicamentos que vai servir para a esquizofrenia, para melhorar a esquizofrenia. Trabalhos relacionados. Eu deixei aqui 2 dos trabalhos que se relacionam com o trabalho que eu apresento hoje. O primeiro é o risco de uma mulher possuir câncer de mama. Foram analisados 3 sintomas variáveis de entrada, que é idade, sintomas e fatores de risco. E para o meu segundo trabalho relacionado, que se relaciona com o meu trabalho que eu apresento hoje, para falar a verdade, é a continuação esse trabalho é a continuação dele. Esse trabalho é o risco de a pessoa possuir esquizofrenia. E qual é a diferença entre o trabalho que eu apresento hoje para esse que se relaciona com esse hoje? É porque eu adicionei, foram analisados apenas os critérios A, 5 critérios, e esse trabalho que eu estou apresentando hoje, ele foi adicionado à 6ª variável, que foi o critério B, segundo o DSM-5. Materiais e métodos. Esse trabalho ele foi dividido em 3 fases. A fase de fusificação, a inferência e defusificação. Na fusificação, foram criadas as variáveis de entrada. E essas variáveis de entrada, elas foram... as informações que foram os sintomas, né, do DSM-5, os 6 critérios, eles se transformaram em variáveis de entrada, e essas variáveis de entrada foram todas classificadas em leve, moderado e grave. Para toda variável de entrada, existem esses 3 critérios, leve, moderado e grave. E a minha segunda fase é a fase de inferência, que foram onde as regras foram criadas, de fato. E para esse trabalho foi criado 729 regras. E já a minha defusificação é a fase da interpretação dessa informação, que é onde as minhas regiões elas resultaram em valores, em um único valor, que é a minha variável de saída, que é a possibilidade de uma pessoa possuir a esquizofrenia. Experimentos computacionais. Foram usados 3 pacientes fictícios, e para esses pacientes eu criei, como é que eu posso dizer? Eu adicionei como A, B, paciente B e paciente C. Para essa primeira situação, um paciente que possui delírios leve, alucinações moderada, discurso desorganizado leve, comportamento desorganizado moderado, relacionamento interpessoal autocuidado leve e sintomas negativos moderado, o meu resultado, a minha possibilidade desse paciente para esse cenário possuir esquizofrenia é um risco muito baixo, é um risco baixo. E para o meu segundo cenário, para o meu paciente B,
para o cenário que ele possui delírios leves, alucinações leves, discurso desorganizado moderado, comportamento desorganizado grave, sintomas negativos grave e relacionamento interpessoal e autocuidado leve, a possibilidade, o resultado, a possibilidade do meu paciente possuir esquizofrenia é um risco médio. E para o meu terceiro experimento, né, que é o meu terceiro cenário, que é o meu paciente C, a possibilidade, para o cenário que ele tem delírios graves, alucinações leves, discurso desorganizado moderado, comportamento desorganizado moderado, sintomas negativos leves, relacionamento interpessoal e autocuidado grave. Meu diagnóstico, a minha possibilidade do paciente possuir esquizofrenia é um risco alto. Minhas considerações finais. Esse trabalho ele foi desenvolvido com o intuito de colaborar com essas pessoas que possam vir a ter esquizofrenia, para que elas possam ser tratadas o quanto mais rápido. Lembrando que não é para diagnosticar nada, é um apoio para o psiquiatra. E como trabalho futuro, eu pretendo fazer o incremento de mais variáveis de entradas da MCM5, e eu sugiro também que esse trabalho passe pelo Comitê de Ética e Pesquisa, que seja aplicado com dados com pacientes reais, que tenha um acompanhamento posterior de um especialista em psiquiatria. E eu também recomendo a materialização dessa pesquisa em web ou um site. Por quê? Porque também eu tenho muita vontade de atacar a área do educacional, para que as pessoas elas possam ter fácil acesso à informação e assim elas possam ser mais fácil o autorreconhecimento tanto para as famílias ou também para as pessoas que possuem alguém com esse problema, ou com a esquizofrenia, no caso. E referência. Essas são algumas das minhas referências que eu utilizei para esse trabalho. Tem muitas outras, mas o que eu deixei nesses slides foram essas. E eu gosto sempre de finalizar alguma apresentação minha com alguma frase, né? E no caso aqui eu deixei 2 frases, aí tem outra frase, e essas fotos. E eu escolhi a frase do Coringa, que diz: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não a tivesse. E assim, essa frase, ela está muito ligada com minha mãe. Porque assim, minha mãe, hoje é esquizofrênica, hoje ela possui transtorno esquizoafetivo, que é a esquizofrenia e a depressão juntas. Então, é assim, gente, é muito difícil. Essa mesma mulher aqui que vocês podem ver com esse sorrisão aqui no dia das fotos da minha formatura, né? É a mesma mulher que às vezes está triste, que às vezes está chorando, e que eu sempre digo assim, que existe dias bons e dias ruins, mas sempre existe Deus em todos esses dias. E assim é a vida, assim é a vida de quem cuida de uma pessoa que tem transtorno mental. A gente tem que aceitar essa variação de humor. A gente tem que ter o sentimento de empatia para saber se colocar no lugar da pessoa. E, principalmente, a gente tem que amar incondicionalmente. E, é claro, e nunca desistir dessa luta diária, que é estar ali, dando força, sendo forte para cuidar realmente com amor. E, para finalizar, eu deixo essa frase também, que esteve presente na minha trajetória, que é: não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Essa frase, assim, está muito presente, foi muito presente, inclusive o psicólogo Benedito, ele sempre recitava para mim nas terapias que a gente tinha juntos. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Oi? Pronto. Estava aqui só parando aqui o cronômetro aqui para... Você terminou
em torno de 17 minutos. Foi um tempo bom, tá? Certo. Fez um bom tempo. Agradeço pela sua apresentação, pela sua defesa também. Agradeço pelas belas palavras que você deu, foram bem motivadoras. E aproveitar também, agradeço o convite, né, que o pessoal aceitou, né, o nosso psicólogo Benedito, o professor Rômulo Lopes, lá do campus Quixadá. Também agradeço pela parceria, né, com o Rian, né, e até aproveito para reconhecer o trabalho do Rian aqui na orientação da Daiane, porque esse trabalho é mais fruto, né, das orientações do Rian, né, porque é fruto de um artigo, é um fruto já de pesquisa que o Rian tem desenvolvido com alguns alunos e com a Daiane, nesse caso, e já publicaram alguns artigos. Esse TCC é fruto de um artigo que já foi aceito, acredito que a Daiane até já apresentou esse trabalho, e agradeço ao Rian, né, porque o Rian me passou essa orientação, já que estava no mestrado, e aí deu certo agora o mestrado, o Rian terminou o mestrado, e aí eu fiquei como orientador, dando os direcionamentos, né, a questão da escrita, os modelos, então fiz mais esse papel, dando talvez algumas contribuições, melhorias, mas o Rian que teve uma maior contribuição no desenvolvimento desse trabalho. Aí eu vou passar agora a vez para o nosso psicólogo, Benedito Gomes, né, que ele é da área, ele vai dar essas contribuições na área, a visão dele dentro da área de saúde pública, né, do tema de aplicação. Perfeito. Eu queria agradecer a Daiane, especialmente, que me convidou para fazer parte desse momento. É a primeira vez que eu participo de uma banca de TCC, então me perdoe se eu faltar de algum modo com o protocolo, porque realmente eu não tenho experiência, né? Quero agradecer ao professor Adonias também, que formalizou o convite, e muito me acolheu. Inclusive está sendo agora de manhã, porque eu não poderia ir à tarde, né? Então eu agradeço muito por essa flexibilidade, para que eu pudesse participar de uma forma mais tranquila. Eu acompanho a Daiane desde que ela entrou no curso, né? E para mim hoje é muito gratificante vê-la concluindo com um trabalho tão bonito. Já adianto que essa é a impressão geral que eu tenho, é um trabalho bonito, um trabalho bem feito, diante de tanta dificuldade que ela teve, né? Pouca gente sabe, mas eu também, a minha mãe tem um diagnóstico, na verdade é o mesmo diagnóstico da mãe da Daiane, né? É uma depressão com sintomas de esquizofrenia, e realmente para quem vivencia, para quem cuida, às vezes a gente tem a sensação de que a gente é pai ou mãe do pai da gente, né? Da mãe da gente. E a Daiane, ela passa muito isso, né? Ela é a mãe da mãe dela. Então, ela traz essa marca da história dela, não tem como isso não estar no trabalho, e eu acho que é por isso que existe esse zelo, esse cuidado no trabalho. Eu queria, já passando para a parte mais objetiva, deixar claro assim o seguinte: eu sou psicólogo, mas o meu foco de atuação, eu trabalho no IFCE, todo mundo aqui sabe, é a educação, né? Eu estou concluindo já o mestrado, meu mestrado é em políticas públicas, voltado para a educação. Então, eu não sou habituado a trabalhar com diagnósticos em saúde mental, eu não tenho esse domínio no meu cotidiano. O que eu sei do DSM é porque eu mesmo tive a curiosidade de pegá-lo e lê-lo, né? Mas realmente não é o que sequer a gente vê no nosso curso de psicologia, é algo muito específico da psiquiatria e de algumas especialidades da psicologia e outras áreas que vão adentrar esse território, mas não é especificamente o meu. Mas o pouco que eu compreendo do DSM, a gente precisa entender que ele foi criado com a ideia de padronizar o processo de diagnóstico, de padronizar, sobretudo, a comunicação, de modo que os profissionais de diferentes áreas, ao falar sobre o mesmo problema, possam se entender mutuamente. Essa é a principal função dele. Por ele ser estatístico, por ele ter um critério bem metodológico, dá a entender que é algo completamente quantificável. E, na verdade, não é 100% quantificável. Sempre vai ter margem ali para a intuição do profissional, para a expertise do profissional que está fazendo o diagnóstico, e fazer ali a distinção entre um transtorno ou outro. Nunca vai ser algo completamente quantificável, e isso dificulta a inserção desse diagnóstico no plano de uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial não vai ter essa intuição propriamente humana, pelo menos é o que eu entendo dela hoje, né? Não sei como é que vai estar, como é que vai ser a inteligência artificial daqui a 100, 200 anos,
mas hoje ela não tem essa intuição, que é um elemento propriamente humano, e é por isso que, inclusive, é dito no trabalho que deve ser usado para dar apoio ao profissional, não jamais substituir. Diante disso, é preciso crer que o TCC, na graduação, a gente tem que ter um nível de exigência condizente com o grau de formação do pesquisador naquele momento. O TCC, a meu ver, tem a principal função de que a pessoa que está concluindo o curso, né, demonstre que domina o método científico e que é capaz de articular aquilo que aprendeu ao longo do curso para a pesquisa que ele deseja desenvolver. Então, nesse sentido, o trabalho da Daiane, a meu ver, cumpre a função, né? Inicialmente, e eu me lembro que eu conversava muito com ela sobre isso, porque ela ficava agoniada, aí eu vou conversar com o psicólogo para ver se eu me acalmo. E eu vi ela sofrer muito, porque, assim, parecia que ela queria fazer uma pesquisa de doutorado. Ela queria desenvolver um negócio, tinha que chamar os psiquiatras para pesquisar com ela, aí tinha que sair com um aplicativo feito, e tinha já que sair usando esse aplicativo do pessoal que vai, sei lá, para um CAPS, para um consultório psiquiátrico. Eu digo, pelo amor de Deus, você não tem condições de fazer isso agora. Não vá tentar fazer isso agora, não é isso que se espera de você. Então, vá com calma. E, aos poucos, eu acho que isso é também parte do processo, você vai podando um pouco as ambições e vai fincando mais o pé no chão, e foi isso que aconteceu, né? Tanto que ela mudou o perfil da pesquisa para ser uma pesquisa exploratória, que é exatamente esse momento inicial, quando você vai verificar se existe o potencial de aplicação daquilo. Então, o trabalho se propõe a verificar o potencial de aplicação da lógica fuzzy. Então, nesse sentido, eu acho que ele cumpre a função a que ele se propôs. Eu diria que, no momento posterior, nem agora, né, porque como se trata de uma pesquisa exploratória, já está dito que cumpre. Mas no momento posterior, se for dado continuidade, eu penso que o fator limitante, né, ou coisas que necessitam existir, vai ser necessariamente, como está dito na conclusão, nas considerações finais do trabalho, né, um pesquisador na área da medicina, né, especificamente da psiquiatria, não pode faltar nesse desenvolvimento, né. E eu diria, às vezes a gente pensa assim, tem que ser um psiquiatra. Eu não diria um psiquiatra, tem que ser um pesquisador, a gente tem que saber separar, porque às vezes eu acho que com relação à medicina, a gente acha que todo médico é como se fosse cientista, e não é. Existe um médico que já está com 10 anos se formou e nunca mais pegou num artigo. E existe aquele que está na universidade pesquisando todo dia. Então, teria que ser uma associação com algum pesquisador que se dispusesse a fazer tal coisa. Eu acho que isso é um desafio, né, você conseguir essa articulação. E, pelo que eu entendi, me parece que quando essa programação é manual, né, balança a cabeça aí se eu estou falando besteira, né, é manual, né? Você vai escrevendo esse código com a mão, né, não? Ou tem uma ferramenta que gera o código? Pode responder, sim. Assim, a gente programa, né, para gerar, a gente tem que, de qualquer forma, a gente tem que programar, a gente tem que digitar alguns códigos para automatizar algumas coisas, né? Perfeito, mas o que eu tenho, pode deixar aberto aí. A questão é que, conforme você vai descendo essas linhas, vai aumentando a complexidade do que você está escrevendo, né? Sim. Então, eu penso que vai chegar um momento em que uma pessoa só não vai dar conta. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Né? É um fator limitante. Conforme vai se complexificando essas variáveis, vai se tornando quase que impossível de uma pessoa só fazer essa programação. Eu estou desligando o áudio, não sei porquê, desculpa. Então, para eu realmente concluir aqui a minha fala, eu diria que realmente essa inteligência artificial citada, né, lógica fuzzy, se demonstra promissora, né, tanto no diagnóstico, se usada como suporte para o profissional, mas para isso seria preciso toda essa estrutura que eu disse, seria preciso ser uma pesquisa conjunta com um pesquisador na área da psiquiatria, penso que precisaria desenvolver mais o aplicativo, de modo que chegaria um ponto em que somente a Daiane provavelmente não conseguiria. Então, seria um projeto bem ambicioso, né? E uma perspectiva menos ambiciosa, que eu já aponto como uma possibilidade, de que ele fosse usado
não necessariamente com a esquizofrenia, porque, veja, quando você coloca assim, vamos supor, um aplicativo ou um site, sei lá, descubra se você tem esquizofrenia. Aí as pessoas vão entrar em pânico, porque elas vão preencher lá e aí vai dizer, ó, você tem uma chance alta de ter esquizofrenia. Procure um médico, pelo amor de Deus. Claro que não vai estar escrito lá assim, mas é assim que ela vai entender. Então, ali eu penso que acaba só atrapalhando, porque existem minúcias no diagnóstico. Olha, se você pegar o diagnóstico, o manual, e for folhear lá, qualquer um de nós aqui vai se identificar com 3 ou 4 lá. Então, você vai sair dizendo, meu Deus, eu sou muito doido, eu tenho um monte de problema. Talvez não esquizofrenia, mas tantos outros, são inúmeros problemas, né, inúmeros transtornos. Perdão. Então, eu penso que é mais fácil você fazer, é mais fácil e mais útil para as pessoas você criar um aplicativo, por exemplo, que diga, descubra se você precisa ir ao psiquiatra ou não. Descubra se você precisa de terapia ou não. Aí vai lá, critérios, você está conseguindo dormir, você está comendo, você está conseguindo se relacionar, você está conseguindo dar conta das suas demandas, e aí deixar que essa parte de especificar qual é o transtorno realmente fique por conta do profissional. Isso se for voltado para um público geral, né? Se for voltado para o profissional, também pode ser, de algum modo, utilizado, a meu ver, na triagem. Porque você chega, por exemplo, no CAPS, a pessoa não vai direto para o psiquiatra. Antes disso, ela passa por um profissional que vai fazer uma espécie de entrevista. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um enfermeiro, né? Ou enfermeira, ou psicólogo, enfim. Às vezes é um assistente social ou um assistente social. Você veja, se eu na psicologia não vejo muito DSM, o assistente social muito menos. Então, se isso tivesse uma certa informatização, né, no sentido também de determinar se há uma necessidade ou não de encaminhar para o psiquiatra, eu acho que ajudaria nessa parte do processo. E seria menos complicado de executar, a meu ver. Então, eu acho que no desenvolvimento futuro, a título de tornar viável e aplicável na nossa realidade concreta, eu viria essas duas possibilidades alternativas. Não estou excluindo, evidentemente, a possibilidade de dar continuidade na esquizofrenia, dadas essas condições que eu falei. Mas que também não... essa lógica que você demonstrou aí me parece útil também nessas duas perspectivas. E seria algo que, a meu ver, alcançaria mais gente, beneficiaria ainda mais gente, né? Tanto para o público, repito, o público leigo, né, as pessoas que vão querer saber se elas devem ou não procurar um profissional, quanto na triagem. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo apontar no texto. É impressionante como quando a gente lê o texto, a gente vê a pessoa que escreveu, principalmente se a gente conhece, né? Por exemplo, quando ela vai dizer aqui o que é esquizofrenia, ela bota assim, é o distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar. Eu escuto a voz dela falando isso, é engraçado. Esse negócio de a pessoa falar é uma forma bem característica de falar. Então, assim, esse trabalho, na verdade, ele já é algo que, como o Adonias falou, né, o professor Adonias, é algo que já foi apresentado em congressos, né, não foi esse trabalho, mas essa pesquisa, né, o trabalho não era assim, evidentemente, né, você não copiou os trabalhos que está aqui, não foi assim tão fácil, e já foi premiado, né, a pesquisa já foi premiada, então, eu acho que isso por si só já responde da qualidade do que nós estamos falando, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, novamente digo isso, e parabenizo pela conclusão de mais essa etapa na sua vida, que possa ser só o começo de muitas outras conquistas. Obrigado. Obrigado, Benedito, obrigado pelas contribuições, né, como você mesmo disse, o trabalho da Daiane e as sugestões que ela deixa até no próprio artigo, no final, né, tem potencial para uma dissertação, né, no mestrado, dependendo do programa, né, porque às vezes tem programa que tem uma área já amarrada, alguns temas, então acaba o aluno não tendo muita flexibilidade, mas dependendo do programa de mestrado, com as sugestões que ela fez, e comitê de ética, envolvendo dados reais, e essas melhorias que o Benedito indicou, né, as alternativas aí, tem sim potencial para uma dissertação no mestrado, e quem sabe até desenvolvendo mais, pode até chegar ao doutorado com outras técnicas, com outros modelos também sendo avaliados, não só a lógica fuzzy. Bom, agora eu vou passar a vez para o nosso professor Rômulo Lopes, né, lá do campus Quixadá, IFCE Campus Quixadá. Ele vai fazer as sugestões dele. O Rômulo, né, meu amigo desde 2009 da faculdade, estudou junto, fez graduação, mestrado junto.
Hoje ele está terminando o doutorado dele lá na computação. Eu saí um pouco da computação, fugi de lá um pouco, mas estou fazendo aí, tentando fazer meu doutorado. E agora ele vai dar as contribuições na visão de computação, né, na área de IA, né, ele tem essa experiência, né, tem esse conhecimento em pesquisa, trabalhos também, então ele vai dar essa contribuição. Bom dia novamente a todos, né? Gostaria primeiramente aqui agradecer, né, professor Adonias, né, pelo convite que ele fez aqui para participar dessa banca, né? Como o professor Adonias acabou de falar, né, a gente já é amigo, né, a longa data aqui, né, desde 2009, então a gente já tem, vamos dizer assim, sempre a Adonias tenta trazer, assim, alguns temas que eu já trabalho, enfim, né, para participar das bancas, para fazer essa contribuição, né. Gostaria de agradecer também os demais participantes da banca, né, o Ryan, né, o Benedito, né, e a Diana também, né, por estarem, vamos dizer assim, disponíveis agora, né, e também fazer as suas contribuições, né, no geral. Sobre o tema, né, entrando um pouco no tema, gostaria primeiramente de agradecer, parabenizar, na verdade, né, a Daiane pela temática em si, né, porque, vamos dizer assim, sistemas de diagnósticos para auxiliar um especialista, né, no meu TCC, né, na graduação, também fiz algo similar, né, só que foi voltado com imagem, né, principalmente imagens para câncer de pele, né, enfim, mas ele, sempre quando você apresenta num congresso ou algo similar, revistas, enfim, sempre ele é muito elogiado pelos o pessoal da área, né? Porque sempre eles têm alguma dúvida no diagnóstico, e isso sempre auxilia bastante eles, né? Alguma dúvida que eles tenham, o sistema sempre vai, talvez, tirar a dúvida ali do especialista no momento que ele está fazendo esse diagnóstico, né? Então, a temática é muito, vamos dizer assim, muito importante, né? Você fazer esse auxílio, né? A esquizofrenia, no caso aqui, específico, né? Então, parabenizar pela temática escolhida, né? Temática muito interessante, que eu também me interesso bastante nessa parte médica, né? Também, talvez por isso, o professor Adonias, sempre quando tem algo similar, ele me chama para essas bancas, né? Entrando um pouco no trabalho em si aqui, o trabalho escrito, né? Está muito bem redigido, eu gostei muito do trabalho, certo? Do que está escrito nele. Na apresentação também, achei a apresentação muito bem feita, muito bem elaborada, né? Ela complementou bastante o que tinha aqui, vamos dizer assim, alguns pontos, que até pela complexidade aqui, para não ficar tão extenso o trabalho, você complementou de forma bem clara na sua apresentação. Então, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Entrando no trabalho em si, né, um pouco mais prático, né? No resumo, a primeira lida, pensando nessa primeira vez que eu li, né, eu fiquei um pouco, nem confuso, né, mas quando você lê o resumo, a ideia principal, né, tem até algumas métricas para você, técnicas, na verdade, para você fazer a leitura rápida, a leitura um pouco mais dinâmica, né. Primeiramente, você lê o resumo, a introdução, um pouco a conclusão, né. Você lê no resumo, a ideia é que você capte toda a essência do trabalho, né. Só que no resumo eu não vi tão destacado, né, a ideia de, como se não é hipótese, né, um trabalho de exploratório. Talvez destacar isso aqui no resumo fique melhor, né? Por exemplo, se você ler o resumo e você seguir analisando o trabalho, você vai ter, vamos dizer assim, você vai achar que o trabalho é uma coisa, né? Ou seja, você está propondo um método que você vai ter resultados exatos, mas na verdade você está tendo mais uma pesquisa exploratória e você tem uma hipótese, você quer validar essa hipótese. Talvez dar essa ênfase que você quer um trabalho exploratório, eu acho que seja bem impertinente, né? Eu senti falta, né, pelo menos nessa versão que o professor Adonias me mandou, não tem número de páginas no trabalho escrito, né? Então, fica até ruim para mim, quando estou fazendo a correção aqui, né, falar na página tal, olha aqui, né? Então, acho que fazer a correção para o trabalho final, acho que é de suma importância, né, o número da página. Certo. Pronto. Aqui, o trabalho, né, como se explica, né, eu estou aqui no tópico 3.1, né, que seria o referencial teórico, né, os critérios do DSM-5, né. Aqui entra uma pergunta minha, né, que acaba sendo uma dúvida, né. O DSM-5 ele tem várias outras informações, vamos chamar aqui de atributos, né, tem vários outros atributos, né, ou critérios, enfim. Ele tem vários. Você selecionou esses 6. Eu queria saber o porquê você selecionou esses 6 e se... primeiramente, por que você selecionou esses 6?
Bom, o DSM-5, ele possui critérios que vai de A a F, eles são listados. Dentro dos critérios A, ele possui esses 5 sintomas que eu coloquei no meu trabalho. E o B é o sexto sintoma que eu coloquei no meu trabalho. Eu selecionei esses 6, principalmente os 5, os critérios A, porque eles são sintomas que vão ter têm mais relevância, são mais relevantes, têm mais importância, que é basicamente a parte do comportamento deles. Os outros critérios falam mais na questão de que entra outras coisas, por exemplo, de fumar, de tudo mais. Enfim, eu quis escolher basicamente ir na parte do comportamento, o que mexe com o comportamento da pessoa. E eu acredito que sejam os que são mais importantes. Entendi. Então, esses aqui são os, vamos dizer assim, comportamentais, né? Isso. Mas, por exemplo, isso aqui entra já a ideia do especialista, né? Mas, por exemplo, você selecionou esses 6. Mas somente esses 6, eles, vamos dizer, são condizentes a você ter um diagnóstico de esquizofrenia? Eles sozinhos, sem os demais, entendem? Ou eles precisam ter essa relação? Por exemplo, você tem esses 6, vou supor aqui que são 20, os demais, né? Certo? Só para indicar aqui, que eu não sei a quantidade exata. Mas esses 6 são suficientes ou não? São sim. São suficientes, né? Então, para você ter um diagnóstico. Isso... Sim, porque principalmente os 5. Os 5 primeiros, que são a parte comportamental, já dizem, digamos assim, o psiquiatra, ele já analisa, porque eu acho, se eu não me engano, hoje, para diagnosticar esquizofrenia, tem que passar por uma análise muito grande, a questão de... acho que demora até anos para ser diagnosticado, se eu não me engano, né, Benedito? Acho que demora anos para ser diagnosticado. E essa parte mais comportamental já conta bastante, já dá para determinar. Mas pelo psiquiatra. Por isso que eu acredito que futuramente seja muito importante fazer essa junção com o estudante de psiquiatria. Se você me permitir, professor, só complementar ela. À vontade. É uma hierarquia, né, em que o A é o que pesa mais, e os que seguem critério B, C, D, eles vão ajudar principalmente a você diferenciar, o diagnóstico diferencial, né, saber, para não confundir essa com aquela da outra doença, né, aliás, transtorno. Então, ela começou no que era principal, e, a meu ver, não teve como partir para todos os outros, porque vai se tornando cada vez mais complexo, né, a programação. Isso é o que eu entendi. Sim. Não, eu entendi. É porque a minha dúvida era só saber se, por exemplo, né, como ela está propondo no trabalho aqui, né, a hipótese de um sistema, né, que vai auxiliar o diagnóstico, é saber se as informações de entrada são pertinentes. Por exemplo, se somente essa é a minha dúvida, né, na verdade, que já foi sanada aqui, mas era saber se essas 6 informações elas são pertinentes. Por exemplo, se só elas 6 aqui, um especialista consegue identificar, né, se diagnosticar, né, ou ter pelo menos uma noção de um diagnóstico, né, aí pode você graduar isso, né, também, se a pessoa vai ter esquizofrenia ou não, né, porque, por exemplo, se não tivesse, então não fazia tanto sentido a escolha delas, né, mas como foi dito, né, que em si tem sentido, né, minha dúvida era embasada mais nisso, né, para saber o sentido das informações, né, certo? Na parte de fuzz, né, eu achei muito bem redigido, né? Foi bem direto, né? Na verdade, esse trabalho teu, né? Vamos dizer assim, um formato de artigo, né? Um pouco estendido, né? Particularmente, eu acho mais interessante do que aqueles TCC mais estendidos, né? Por exemplo, se eu tiver uma dúvida, eu vou veja se o seu referencial teórico, vou lá, vamos dizer assim, no artigo original, então pega a bibliografia base, né? Se eu tiver alguma dúvida, assim, né? Mas uma dúvida mais, vamos dizer assim, específica, né? Eu achei essencial, né, o que você colocou aqui, gostei bastante. Isso é vamos dizer assim, uma característica minha, né? Trabalho um pouco mais curto, mais direto, né?
Bem, agora entrando um pouco nos experimentos computacionais, né? Você fez a simulação com 10, né, pacientes fictícios, né? Certo? Aí, a minha dúvida é assim, né? Por exemplo, né, você botou algumas informações, né? Por exemplo, no paciente A, né, que ele está na tabela 1, aqui na minha página é a 9, né? Ele tem algumas informações, né? Delírio, alucinações, né? Você coloca a gravidade, né? Em percentual que 0,31, leve, né? Que você considera aqui a faixa de leve, moderada. A minha dúvida é, por exemplo, né? Esse paciente 1, ele foi com diagnóstico de risco baixo, certo? Mas faz sentido esse resultado? Você não coloca no trabalho, entende? Tipo assim, uma conclusão final, por exemplo. Com essas informações desse paciente A, ele, por um especialista, claro que tem que entrar a figura do especialista, né? Claro que é uma pesquisa exploratória, e claro que isso aqui seria mais uma extensão, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, né? Você tem essas informações aqui, desses casos de teste teu, né? Pensando assim, o paciente A aqui específico. Você está colocando essas informações, né? Essa informação, por um especialista, seria diagnosticado como risco baixo, ou moderado, ou risco alto, né? Que, por exemplo, do jeito que está aqui, o leitor, que no caso sou eu aqui, eu não sei identificar se esse resultado é bom ou ruim, entende? Por exemplo, é risco baixo mesmo, mas é baixo? Ou ele era para ser moderado, né? Que tem, por exemplo, nesse caso específico, tem 3 moderados, né? Ele está correto, está coerente, entende? É tipo isso daqui, que, por exemplo, né? Você escolheu, vamos dizer assim, os atributos de entrada, você fez a fusificação deles, né? Utilizando Tagatsugen, né? E utilizando ele como, vamos dizer assim, como um modelo. E você tem a saída, mas a minha dúvida é se essa saída faz sentido. É tipo assim, para validar meu sistema. Por exemplo, vamos supor, eu tenho esses dados aqui, mas ele deu alto. Né? Nesse exemplo que eu estou falando aqui, que é o paciente A está dando baixo. Mas se ele desse moderado, como é que eu vou saber se está certo ou está errado? Né? Tipo assim, minha dúvida, né? Porque, por exemplo, do jeito que está, você tem a entrada, você fornece uma informação de entrada, né? Que aí vai ser pelo especialista, o especialista vai fazer as anotações dele, né? Claro, isso aqui vai ser o especialista que vai dar o percentual, por exemplo, de alucinação, de delírio. O seu sistema vai dar um diagnóstico, né? Aí eu fiquei muito na dúvida se fez sentido. Né? É isso. Assim, como eu posso explicar? Lembrando que a minha função como formada em ciência da computação, minha função é programar. E levando em consideração que eu nunca mostrei esse sistema para nenhum psiquiatra, nenhum especialista. Então, eu fiz essa lógica fuzzy com o mais matemático possível e o mais matemático possível. E eu usei pesos, e esses pesos eu não digamos assim, ele não vai ter uma validação, porque, como eu lhe falei, a questão não tem um psiquiatra, não tem nada, ninguém que apoie, assim, o especialista, e no caso, para ter essa validação, teria que passar, porque, digamos, a lógica fuzzy, para ser validada de uma certa forma, essas regras não era para o psiquiatra, o estudante de psiquiatria formular e eu programar. E no caso aí, eu formulei e programei. Por isso que não vai ter essa validação. E por isso que é uma pesquisa exploratória, porque estou explorando a possibilidade potencial de ser possível. E assim, a próxima fase para a validação realmente é um especialista, o estudante de psiquiatria formular as regras e eu programar. Entendeu? Com licença, posso fazer um acréscimo? Posso, Daiane? Bem, essa validação, bom dia a todos, essa validação, de fato, ela passaria a ser efetiva com dados reais, certo? Então, para que essa validação ela seja efetiva, haveria a necessidade de fazer com dados reais e, obviamente, com acompanhamento de um psiquiatra, ou seja, um profissional da área que tem já
a experiência e o manejo, né? Porque, assim, a ideia do trabalho em si é fazer o rastreio, porque o trabalho em si, ele não vai fazer o diagnóstico, quem faz o diagnóstico é o profissional da área. Então, o trabalho em si, ele vai ajudar no rastreio. Bem, respondendo uma pergunta anterior sua, professor, com relação ao critério A, né? O critério A, de acordo com o DSM-5, ele possui mais, ele é dividido em seis partes. Então, ele por si só já dá a perspectiva para o profissional, né, de já fazer o início do rastreio do transtorno, ok? Obrigado. Pronto, ótimo, viu, professor? Não, é que, eu até acho que vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo esses comentários aqui, né? Mas eu talvez até pensando numa pesquisa futura, né? Porque, por exemplo, né? Se for pensar na parte exploratória, o trabalho está ótimo, né? Pensar assim, não tem nenhum problema, né? Mas isso aqui, por exemplo, o que eu estou falando é como pesquisador, né? Um pouco nessa parte, né? Que, enfim, né? Todos aqui, vários especialistas, né? Em área de computação, né? Mas vamos dizer assim, esse problema em si, né? Para o leitor aqui. Né? Claro que eu estou lendo um trabalho de TCC, tenho essa plena noção, né? Isso aqui são contribuições, viu, Daiane? Mas veja isso como positivas, eu não estou fazendo uma crítica ao seu trabalho, não. Viu? Mas a ideia aqui é que, por exemplo, né, você consegue, do jeito que está, claro, né? Que tem precisado de um especialista, né? Vamos dizer assim, no mínimo, você vai ter que ter ali dados reais para você fazer essa simulação, né? Mas do jeito que está aqui, eu não consegui inferir nada sobre o teu sistema, entende? Tipo assim, o sistema dela tá bom, entende? Você validou muito bem a forma exploratória para o TCC, ótimo, perfeito, mas vamos dizer assim, você vai validar isso ainda no futuro, né? Se Deus quiser, talvez se você tiver interesse, né, de fazer mestrado, né? Isso aqui é um tema muito bom, você já tem uma base, né? Ótimo para fazer aqui. Talvez isso aqui, esses pontos que eu estou falando aqui, você pode até anotar para o futuro, né? Mas, como você não tem dados reais, então acaba que o sistema a gente não sabe, né? Pelo menos lendo aqui, eu não sei se é coerente isso. Por exemplo, se ele errou, risco baixo, ele errou, acertou, entende? Então a gente acaba não tendo esse dado, né? Até, por exemplo, né, se tivesse um psiquiatra, né, um especialista assim da área, né, que ele pudesse auxiliar, ele poderia, por exemplo, né, fazer pacientes fictícios mais condizentes. Por exemplo, esse paciente, ele ia botar aqui os valores de delírio, alucinação, e dada essa informação, esse paciente é fictício, mas dada essa informação, ele o diagnóstico dele, ele é risco baixo, por exemplo. Então, você pode ter isso, vamos dizer assim, essa informação gerada em conjunto de você com um especialista, né, de um paciente fictício, e você consegue mesmo assim validar um pouco mais o seu sistema, né? Claro que dá mais trabalho, né? Claro, também a gente está em pandemia, enfim, né? Tem N outros fatores, todos aqui estão muito afetados, né? Mas esse trabalho teu, novamente, está ótimo, né? Mas fica como sugestão, até quando você for fazer outras simulações, né? Se for continuar o tema, claro, né? Tentar entrar em contato aí com algum especialista, enfim, né? Fechar essa parceria e fazer testes iniciais, né? Testes exploratórios, pensando assim, para você ter, por exemplo, taxas de acerto, tentar estimar se esse modelo teu está caminhando ok, se essas escolhas aqui, por exemplo, dos seus atributos foram suficientes, ou se você tem que botar mais alguma informação, né? Talvez isso, né, seja de suma importância para uma futura pesquisa, né? Claro, novamente, né, destacar aqui, são somente comentários, né, isso aqui para melhorias, né, melhoria do trabalho, né, por exemplo, se tivesse mais tempo, né, isso aqui para você, né, trabalhar um pouco mais, talvez nesses pontos que eu estou dizendo, né, certo? No geral, novamente, né, minhas considerações são isso, né, eu achei o trabalho muito interessante mesmo, né, são considerações, entenda novamente, como não são críticas, são só sugestões, o que eu falei aqui, certo? É um trabalho para graduação, tá? De ótimo tamanho, ótimo mesmo, né? Excelente, né? E a temática, novamente, temática de suma importância, né? Que aí você consegue, né, integrar, a simples integração entre áreas, você já tem aqui, voltado para a área médica, ainda tem mais importância, né? Também da minha área, isso, né? Enfim, eu acho que, novamente, parabenizo
E agradeço novamente, né, professor Adonias, pelo convite, né? E eu acho que é isso, minhas considerações. Obrigada. Muito obrigado, Romulo, pelas suas sugestões, pela contribuição, né, na avaliação do trabalho da Daiane. Estou muito feliz pelas suas contribuições. Eu anotei algumas, né, em relação, por exemplo, ao resumo, né, deixar mais claro a pesquisa, que é uma pesquisa exploratória, né, qual é o objetivo do trabalho, também em relação à hipótese, né, a validação da hipótese. Em relação ao número de páginas, aí nesse caso aí eu tive um pouco a culpa da Daiane, isso é mais o lado meu mesmo, minha culpa, como orientador, porque uma das dificuldades que a gente tem no IFCE é ter modelos LaTeX para TCC, né? Que são 2 tipos de modelos. Nós temos a monografia, como o próprio Romo já falou, ela é mais extensa, né? Tem mais páginas, 50 ou mais páginas, e o modelo de artigo, né? Que aí, no caso da computação, é até mais adequado, mais interessante, né? E muitos alunos aqui do campus acabam preferindo esse modelo, né? A ideia é que depois venha publicar um artigo e é mais fácil de resumir. E aí, infelizmente, o IFCE, na 3ª edição, que nós já estamos no manual, né, tem um manual lá disponível no site, infelizmente ainda não temos uma versão LaTeX, né, só temos versões DocX, ODT, mas não temos nenhuma versão projeto LaTeX. E aí esse projeto acaba sendo, foi baseado no modelo SBC, esse projeto do LaTeX, junto com o Saulo, eu peguei lá do Saulo, nosso amigo também, em comum, e aí acabei não colocando a numeração de páginas, mas que aí vai ser realmente, eu já olhei o modelo agora há pouco e realmente tem, então vai ser uma coisa que vai ser corrigida. Em relação às sugestões, né, por exemplo, a dúvida que o Romulo teve em relação à validação, né, ver como está preciso, eu também confesso que eu tive essa dificuldade, alguns professores também, até de TCC, têm essa dificuldade de entender a ideia, o objetivo do trabalho, então é uma dúvida pertinente, normal, tá? E eu também tive essas dúvidas, esse problema de entender, né? E as sugestões que ele deu em relação a, por exemplo, gerar dados fictícios é uma boa ideia, até porque a gente tem a dificuldade que, por exemplo, se quiser envolver dados reais, a gente precisa, né, passar pelo comitê de ética, não vai poder continuar a pesquisa enquanto não for aprovado, tem toda aquela documentação que é necessária, é importante, mas que aí leva um tempo para ter essa autorização. E aí, talvez, com esses dados fictícios gerados já por uma pessoa especialista, né, pode ser bastante interessante e não precisaria passar acredito que não passaria pelo comitê de ética, né, poderia já ver a potencialidade, né, já que seriam dados fictícios, então, poderia ser utilizado no TCC. Bom, agora eu vou passar a vez para o Rian, né, o Rian, assim como eu, está na função de defender, acredito, né, acho que ele não vai criticar nada do trabalho, está mais na função de defender, eu estou aqui na função de defender a Daiane, então, passar a vez para o Rian dar suas contribuições. Tá sem som, Rian, Tá dando para ouvir agora? Sim, agora sim. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Eu vou iniciar minha fala parabenizando a Vicente, né, a Daiane, pelo excelente trabalho realizado, e ao professor Adonias, né, pela a condução, a orientação, e agradecer também ao mesmo pelo convite, né. Saúdo os membros da banca, o nosso psicólogo Benedito Gomes, professor Rômulo. E só acrescentar que concordo com as sugestões dos membros da banca, né, salientando que as mesmas irão agregar mais ao trabalho, né? Enfatizar também que esse trabalho, né, tendo em vista a utilização desses critérios do DSM-5, que são, fala a memória, são 5, né, Daiane? Não é 6, é do A até o... Você pode me ajudar? Acho que é do A até o F, né? Então, são 6, né? Então, dessa forma, dentro dessa perspectiva, ele abre aí uma possibilidade, uma gama de possibilidade para uma expansão, né, do mesmo, né, como já foi colocado aqui nesse momento, abre aí uma possibilidade muito grande para um trabalho aí de um mestrado e até de doutorado também, né, se for ver de uma maneira mais ampla, né. Então, é um trabalho espetacular, como já foi dito aqui, já teve vários trabalhos, já teve vários produtos, né, apresentados em congresso, já teve trabalho publicado em revista, então, como diz no popular, né, tem muitos panos para mangas, né. Assim como o professor Adonias colocou, a questão da utilização de dados reais envolve a questão do comitê de ética em pesquisa. Para quem trabalha com pesquisa na área de saúde, ou para quem é da área de saúde, como o nosso psicólogo Benedito, a gente vê que tem que passar por um comitê de ética, obrigatoriamente, quando envolve dados reais,
Muitas das vezes há uma demora, né, para aprovação do trabalho, muitas das vezes não aprova de primeira, né, o projeto no comitê de ética, volta, tem que fazer correções, manda de novo, espera novamente a avaliação, e tudo isso muitas das vezes demanda bastante tempo, né? Tempo que muitas das vezes passa de 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque esses comitês, eles avaliam geralmente vários projetos, né? Então, eu acredito que, dentro dessa perspectiva, né, houve essa condução com dados fictícios, né, por conta dessa realidade, né, que é vivenciada. Bem, aqui finaliza a minha fala, né, gostaria de mais uma vez agradecer ao Adonias, né, e parabenizar a Daiane pelo excelente trabalho. Pronto. Agradeço, Rian, pela ajuda, pela parceria mais uma vez aqui, né? Reconheço o trabalho, a contribuição do Rian, né? Na condução aqui, né? Reconheço que mais uma vez, basicamente o trabalho, né? É fruto de pesquisa do Rian junto com a Daiane, né? Eu só entrei ali no segundo tempo, podemos dizer assim, no segundo tempo para ajudar ali um pouco nas orientações, ajudar o Rian que estava no mestrado e conduzir a questão do modelo, do TCC e da defesa, mas o trabalho também tem muita contribuição do Rian, ajuda muito do Rian, e claro que ele devia estar nessa banca aqui, né, como co-orientador, era para estar como orientador, né, mas ele não aceitou, eu depois devolvi a Daiane para ele, então, ficamos mesmo nesse sentido. Fiquei mesmo como orientador e o Rian como co-orientador. Bom, a gente agora vai para avaliação, né, tem um outro link, tá? Acredito que o Benedito, o Rômulo e o Rian receberam esse link, né? Tem acesso a esse outro link, que é uma sala, vamos dizer assim, secreta, né? Só os membros da banca estão lá, a gente vai discutir a nota da Daiane. Que foi? Eu gostaria de dar minhas considerações também, agora ou depois? Depois. Né, no finalzinho, você pode, quando receber as notas, né? Você nem sabe se passou ainda, né? Aí, quando for no final, aí você, se tiver dado tudo certo, aí você faz as suas contribuições, sua fala, certo? Vou lá para outra sala, então, tá? Vou sair aqui um pouco para não dar problema de vocês ficarem sabendo. Adonias. Diga. Tu pode mandar para mim, que eu não estou encontrando aqui fácil, pelo menos, no meu e-mail. Ah, eu vou mandar pelo... Vou mandar mais uma vez. Pelo WhatsApp. Manda também, não tô achando, não. Certo, vou mandar de novo, tá? E aí eu saio aqui da reunião para ninguém escutar a nota, não tem problema. Já pode falar ou tem alguém? Pode falar. Ai, gente, muito obrigada a todos vocês. Parabéns! Obrigada, Cássia. Cristiano, meu amigo, valeu. Valeu por estar presente também. Ei, Daiane, o que tu ia falar agora nessas considerações? Era agradecimento a essas coisas ou tu ainda ia responder pergunta? Não, agradecer, claro. Porque se fosse responder pergunta era para ter sido agora, mas essas coisas aí dá para deixar para depois, não tem problema não. Não, é só agradecer mesmo. Cadê o PH? Aê, PH! Saudades de você. Da tua defesa. Eu vou som nele. E eu toda preocupada esses dias, mas não queria te perguntar quando seria, porque eu não queria te botar pressão, né? Porque vai também não sabia, ficar nervosa, aí eu não vou ficar. Eu fui saber antes de ontem. Quando ela souber, ela vai me dizer. Ei, eu fiquei sabendo antes de ontem, o professor Adonias mandou para o meu e-mail, eu não tinha visto. Aí ele veio perguntar se eu estava preparada. Eu, para quê mesmo? Mas foi bom, foi bom.
Eu acredito que tudo Tá no sem tempo de gravado, Deus. viu? Hoje eu tô mais Tem que ser tranquila mesmo. e eu acredito que foi melhor. Acho que se tivesse sido mês passado, eu estaria mais nervosa. E hoje eu tô mais de boa. Sim, tu tá muito segura. Objetiva, segura, respondendo as coisas bem. Tipo, a tua resposta no final, especialmente a questão exploratória, quando tu colocou no final, na tua resposta, a questão exploratória, Aham. eu achei, ó, bem colocadinho. Pois é. Tudo bem? Cristiano, obrigada por estar É, aqui. parabéns. Ficou tudo muito legal, viu? Deixa eu te Obrigada. falar, o professor Rômulo, ele quis criticar, mas eu acho que o trabalho está muito bom. Eu acho que as críticas dele, eu acho que servem mais para o mestrado e para o doutorado. Pois Eu acho que aí é, tu vai consultar pessoas especialistas das outras áreas, né? Eu acho que, Aham. por enquanto, está ótimo o trabalho. Muito obrigada. Viu? E o português ficou muito bom, e aqueles intuitos que a gente trabalhou, né? Assim, que tu tinha me falado, que eu tinha visto aquele primeiro artigo, eu acho que ficou muito melhor dessa vez, né? As contribuições. Ficou Aham. muito legal. Pois é, eu conversei também Mas parabéns, bastante. viu? Obrigada. Eu conversei também bastante com o psicólogo. Assim, tipo, todos vocês me ajudaram, assim, de alguma forma a somar, a acrescentar. Eu agradeço, gente. Eu tô Massa, feliz de massa. vocês estarem aqui. Só tô assim porque o Eu fico Maurício mais não tá aqui, ele tá emocionado do que tu. trabalhando. Eu acho que eu tô mais emocionado do que tu. Pois Mas tá é. gravando, aí depois tu mostra pra ele. Não, quando o Maurício vinha aqui à noite, eu mostro para ele. A minha cunhada estava aqui até quase nesse minutinho, aí ela teve que sair, mas eu estou bastante feliz. Realmente, gente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada de verdade. Tá ansiosa? Eu tô calma, engraçado, né? Quando eu sou muito ansiosa, mas eu tô assim, bem tranquila. Como eu te É a falei, sensação de dever cumprido. pois é, como eu te falei, né, Lina? É assim, comparando com o mês passado, eu tô mais tranquila. Agora tá faltando só mandar as coisas né? Carga horárias. Para carga horária, né? As atividades para o professor. Vai dar certo. Linda, já sabe quando é que a gente As recebe horas tudo? complementares, É, tu tem mas que já mandar para a coordenação. Tem que mandar um e-mail para a coordenação. eu vou mandar. E em relação Já ao pra ter diploma, mandado, bichinho. o diploma será quando a gente recebe? Hein? Mulher, manda primeiro as horas complementares. Tá bom, chega de ansiedade. Se bem que tu apresentou muito artigo em evento científico, então tu vai poder escolher, né? Pois é. Esse Não, aqui eu eu quero, esse estava aqui eu atrás não também quero, eu vou deixar do esse estágio da aqui. incubadora. Mas se eu fosse tu, organizava logo as coisas, pelo menos cria uma pasta no teu computador mesmo Já com tenho tudo os separadinho. comprovantes. Pois é, porque tu vai ter que mandar tipo um texto no e-mail dizendo cada coisa. Eu pelo menos mandei bem direitinho, tipo as categorias, quantos pontos valia cada um, sabe? Uhum. E nos anexos os arquivos, né? Com o nome mais ou menos indicando o que ele é. Porque tem que ter os comprovantezinhos, né? De cada um. Que é para a pessoa olhar e nem, mas manda tal cor. Não, tu já manda tudo do jeito que tem que mandar, que é para nem só receber tá aprovado. Ok.
Pronto, né? Acho que todos já voltaram. Tá o Romulo aí, o Benedito. Eu vou ligar aqui a câmera e ler a ata de defesa aqui. Tá do outro lado aqui no meu computador. Vamos lá. Ata de defesa do trabalho de conclusão do curso. Ao 4º dia do mês de agosto de 2021, realizou sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso com o título Uma aplicação da lógica fuzzy para auxiliar no diagnóstico da esquizofrenia em adultos segundo o critério do DSM-5, apresentado pela discente Maria Daiane Almeida Araújo, do curso superior de Ciência da Computação, do IFCE Campus Tianguá. Os trabalhos foram iniciados às 10 horas da manhã, via remoto, pelo Google Meet, pela banca examinadora constituída pelo presidente, né, professor mestre Adonias Caetano de Oliveira, orientador, docente do IFCE Campus Tianguá, e professor mestre Rian Ximenes de Brito, co-orientador, docente do IFCE Campus Tianguá, e pelos seguintes examinadores: Benedito Gomes Rodrigues, avaliador interno, psicólogo do IFCE Campus Tianguá, e professor mestre Rômulo Lopes Frutuoso, avaliador externo, docente do IFCE Campus Quixadá. Terminada a apresentação, a banca examinadora passou a arguição da candidata, fazendo algumas observações que deverão ser consideradas na correção para a elaboração da versão final do trabalho. Encerrados os trabalhos, às 11 horas e 10 minutos, basicamente, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação e defesa oral, sendo atribuídas algumas notas, que eu não irei dizer individualmente, mas com base na média, tá? Acho que vocês sabem, obteve-se como média 10. Portanto, o trabalho foi considerado aprovado. Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Adonias Caetano de Oliveira, lavrei a presente ata, que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora. Pronto, Daiane, deu tudo certo. Quase, né? Quase não deu certo aí, mas... Aí você tem um espaço aí que você queria, né, para dar a sua fala. Você tem esse momento agora. Pronto. Assim, eu só gostaria mesmo de agradecer a cada um daqui de vocês presente. Assim, o Rian, ele não foi meu orientador só na faculdade, ele foi meu professor aí desde o ensino médio. Então, no ensino médio ele também já me deu algumas orientações. Realmente, eu acho que não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, porque a partir do momento que eu cheguei para ele com uma ideia, só falei uma ideia, depois ele começou a dar vida ao meu sonho, né? Então, eu só queria agradecer muito ao professor Rian, ao professor Adonias, que aceitou, assim, de braços abertos, essa responsabilidade, que eu ganhei não somente um professor orientador, mas, assim, um amigo, assim, muito especial. Muito obrigada de coração. Agradecer ao Benedito, né, que realmente dizem que psicólogo como é que chama? Psicólogo pode ser amigo, então você não é mais meu psicólogo, então eu te convido a ser meu amigo agora, Benedito. Agradecer ao professor Rômulo por ter aceitado o convite, por estar aqui presente. Agradecer a Alina, que a Alina, assim, é uma amiga, assim, foi muito, muito especial e é muito especial, eu vou levar para a vida. Inclusive, foi a que me ajudou esteve comigo desde o meu primeiro artigo, estavam comigo ela e a Verlane. Agradecer o Cristiano também, que é meu cliente, que virou meu amigo, cliente do meu negócio, do meu restaurante, e que virou meu amigo também. Também eu mostrei para ele algumas das minhas versões e ele me ajudou também muito. Agradecer a Cássia, que está aqui presente, agradecer a todos vocês, gente, que estiveram aqui presentes, meu cunhado que já saiu, mas enfim, muito obrigada mesmo, só gratidão, muito obrigada mesmo, gente, valeu. Eu não sei se mais alguém os membros do avaliador queriam falar alguma coisa, né? Só queria comentar que parece que só agora que o Benedito vai virar amigo da Daiane, né? Só agora no final, né? Era só psicólogo. Tem a foto, né, professor Adonias? Tem a você foto, pode fazer, Rian? Dá para você fazer? Dá para você fazer? Vamos ligar as câmeras. Pode ser. Vamos fazer diferente, a Daiane faz. Pronto, a Daiane faz. A Daiane, ela quer. Andalina, Cristiano. Gente, liga as câmeras.
Até eu liguei a câmera. Cadê Lina? Anda, Lina. Marco PH, anda. Cássia. Lina? Tô passando Tá dando, Não, Cássia, então tá bom, eu vou. Peraí. Sorriso. Peraí. Quem quer tirar mais? Pelo amor de Deus, que eu não tô Tá bom, sabendo, né? não. Eu tô nervosa. Então, pronto. Então, a gente pode encerrar, então. Acho que já todas as dúvidas foram sanadas. Então, eu declaro encerrados os trabalhos, né? A defesa da Daiane. Agora vocês podem sair, vou parar a gravação, podem à vontade sair da defesa.